A paz do Senhor a todos. Gostaria de estar trazendo aqui uma palavra para meditação. No Evangelho, o Senhor nos escreveu João, capítulo de número 2, no verso de número 1 e 2, diz-nos assim a palavra do Senhor. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos. Só a palavra fala da primeiro milagre do Senhor Jesus, onde ele inicia-se, ali ele começa a se manifestar como Filho de Deus, pelo poder a ele atribuído, poder esse de efetuar milagres, maravilhas. E diz-nos a palavra que Maria, a mãe de Jesus, foi convidada. E não somente ela, foi convidada também Jesus, o Senhor, e também os seus discípulos. Os seus discípulos nada mais é, podemos dizer assim, aqueles que foram chamados por ele, agregados a um projeto, a um propósito, a uma instituição, fazerem parte, representantes de uma instituição na Terra, aliás, a única, de forma espiritual, ao representá-lo na Terra. Foi os seus discípulos. A igreja que ele pessoalmente, em pessoa, decidiu escolher para esse propósito, para serem os representantes dessa instituição e automaticamente o representá-lo na Terra. Amados, quantas situações que você possa estar vivendo. Esse homem, esse casal aqui que convidou o Senhor Jesus, era um casal de noivos, tinha um desejo, um sonho que estava próximo a se realizar, que era um desejo natural do ser humano depois de terem já vivido, né, sua vida, terem passado a sua vida de infância, adolescência, juventude, fase adulta, tem o desejo de formar a sua família, de ter a sua esposa, a mulher ter o seu esposo e construir uma família. E isso não é fácil, quem passou por isso sabe como que o inimigo se levanta para querer impedir que esse propósito, inclusive que nasce do coração de Deus, lá em Gênesis, lá já no começo, né, de tudo, a instituição do casamento, disse o Senhor, né, pois deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Pois bem, num propósito tão importante desse, num sonho, num desejo tão importante desse, esse casal aqui tomou a atitude correta. A atitude, a decisão que não poderia faltar em nenhuma das nossas vidas, que é a decisão sempre de um desejo, de um projeto, ou de uma decisão que precisa ser tomada, seja debaixo da orientação e Jesus Cristo, o Senhor, esteja à frente. E como convidar a Jesus Cristo, não poderia deixar então de convidar quem? Os discípulos.
que é a igreja, amados. Então, amados, a igreja, uma igreja na sua vida, uma igreja que Deus lhe tocar no coração, de sentir, participar dessa instituição, fazer parte, ter ela na sua vida, isso é importantíssimo, porque você precisa disso, é necessário isso. A palavra de Deus nos diz, para você ter ideia, que é tão importante a igreja, que é uma instituição instituída, escolhida e instituída por Ele na terra, nos momentos mais difíceis da sua vida, tanto de saúde física, espiritual, mental, sentimental. Ela é quem está lá preparada e terá pessoas aptas para te ajudar. Pessoas instruídas pelo Senhor, pelo Espírito Santo do Senhor, a te estender a mão e te levantar, te colocar de pé, te trazer esperança. Amém? A palavra de Deus nos diz que a importância da igreja em Tiago, no capítulo de número 5, verso de número 14 e 15, diz-nos assim a palavra do Senhor: está alguém entre vós doente? Chame quem? Os presbíteros, e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Amém? Busque ao Senhor, busque uma direção do Senhor. Não sejam como muitos que estão dizendo por aí que você não há necessidade de congregar, de fazer parte de uma família, de uma igreja, uma instituição tão séria que o próprio Senhor Jesus escolheu e deixou na terra. E após ele, o próprio Espírito Santo, depois de Jesus tendo sido levado aos céus, ele passa a ser o representante de Cristo na terra e é quem realiza todas as coisas de eleição dentre aqueles que participam de uma membresia no corpo de Cristo na terra, numa igreja. É Ele quem escolhe, é Ele quem chama, é Ele quem prepara, é Ele quem revela e é Ele que envia, e estará com essa pessoa por Ele eleita para ser o representante de Cristo, para estar pronto para estender essa mão quando você precisar. É necessário congregar, é necessário fazer parte de um corpo, é necessário porque ali o Senhor, mediante aqueles a quem Ele próprio escolheu, pela pessoa do Espírito Santo hoje, é quem é usado para te instruir, para te orientar, para orar e para a realização de milagres mediante as orações dessas pessoas para Ele eleito. Amém? Deus que abençoe a todos.